Nossa, hoje entrou ao vivo todo mundo ao mesmo tempo. Oi, Graciele. Hoje o Instagram entrou de cara. Oi, Tatiane. Ao vivo no Facebook também. Boa noite, gente. Entrou muito bem hoje a conexão. Vamos torcer para ela se manter assim. Tá chovendo bastante aqui no Rio de Janeiro, aqui em Copacabana, onde eu estou. Isso geralmente afeta a conexão. Então o pessoal do Instagram já sabe, né? Qualquer coisa, se cair, não conseguir voltar, corre lá pro Face. Oi, gente, boa noite, super boa noite. Quase que eu não consigo entrar nessa live hoje porque mil coisas aqui acontecendo, mas vamos lá? No nosso compromisso da nossa mini live de sempre. Super boa noite, super obrigada por estarem aqui comigo. É aquele momento que vocês podem dar aquela compartilhada, aquele momento que vocês podem chamar o coleguinha para assistir, caso vocês conheçam alguém que tenha um interesse. E hoje eu não vou dar aviso nenhum. Semana passada eu dei vários avisos, assim. Eu sempre tenho umas coisas anotadinhas que eu penso assim, no dia da live eu vou falar sobre isso, eu vou dar esse aviso. Só que eu não quero ficar dando um monte de avisos, senão a gente não entra no assunto pontual, né, do qual eu quero falar, e acaba que a mini live não fica tão mini assim. Né? E eu preciso, eu fico aqui com o relógio, gente, porque eu preciso respeitar o relógio, principalmente hoje, que tá chovendo pra caramba e eu tô longe de casa. Então, a gente vem de uma série, né, de mini lives falando sobre a importância de trabalho com a família, com os adultos responsáveis na clínica com crianças, desde lá da primeira mini live, na primeira semana de fevereiro, onde eu comecei justificando, através da teoria da Gestalt terapia, a necessidade de trabalho com esses responsáveis dentro dessa clínica, e a gente veio ao longo dessas semanas desdobrando um pouco isso, e nas 2 últimas semanas a gente desdobrou um ponto específico desse trabalho e desse momento inicial, que é a questão do contrato que a gente faz no início de toda a psicoterapia, e que no caso da clínica com crianças tem uma série de especificidades, porque a gente faz contrato com os adultos, mas a gente atende a criança, mas a gente também atende os adultos. Então a gente acaba fazendo um contrato com eles e um outro contrato com a criança, e foi assim que a gente terminou. E hoje eu queria fazer alguns comentários sobre a situação que aconteceu, né, semana passada, lá na escola de Suzano. Semana passada, na quinta-feira, quando eu fiz a live, já tinha acontecido, né? Foi na quarta-feira, se eu não me engano. Mas eu não quis fazer nenhum tipo de comentário, porque toda vez que essas coisas acontecem, a gente fica absolutamente sobrecarregado de notícias e de falas e de assuntos afins e de opiniões e de análises, porque todo mundo tem algo para dizer, todo mundo tem algo para falar, todo mundo tem um dedo para apontar, todo mundo tem análises para fazer, e eu procuro sempre dar um tempo para que as coisas fiquem um pouco mais assentadas, e para que eu possa ver e sentir também de que forma eu quero falar disso, se eu quero falar disso. Mas é um assunto que me mobiliza especialmente, porque tudo que acontece e que de alguma forma envolve crianças, envolve adolescentes, é uma coisa que me afeta de uma forma diferente.
por conta da própria implicação que eu tenho enquanto psicoterapeuta de crianças e psicoterapeuta de adolescentes. Então eu quero começar dizendo que eu não tenho a menor pretensão de dizer o que aconteceu, né? Porque eu não sou adivinha, né? Eu não tenho a menor pretensão de dar explicações, porque eu não estava lá, porque eu não conheço essas pessoas, porque eu nunca estive com esses adolescentes, né, com esses jovens. Tinha um adolescente e um rapaz mais velho. Eu não conheço essas famílias, eu não estive com essas famílias, e eu acho muito complicado a gente sair falando coisas e dando opiniões que muitas vezes envolvem julgamentos, inclusive, das pessoas, sem que a gente tenha tido a oportunidade de estar com elas, né? Eu acho que a primeira lição que a Gestalt terapia nos dá, né? Que fala do primado da relação terapêutica, do quanto que a experiência relacional ela é fundamental para a compreensão das formas de ajustamento daquelas pessoas que estão diante de nós, e como que as conclusões, se é que a gente pode chamar de conclusões, elas só podem ser alcançadas na medida em que a gente está na situação, e na situação nós construímos junto com essas pessoas uma compreensão do que está acontecendo, do que está se passando, do que pode ter se passado, tá? Então eu acho que esse é o primeiro ensinamento. Quando eu olho para uma situação de fora, eu estou olhando sob um ponto de vista, né? E eu não posso me arvorar a dizer coisas sobre essa situação com ares de verdade, porque eu não faço parte dela, tá? Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa, e que deu origem ao título que eu coloquei, que eu anunciei isso na segunda ou na terça-feira. Eu coloquei o título da live, eu avisei sobre o que eu ia falar, e o título da live chama-se Em Busca de Culpados. E é muito comum, né, quando coisas de impacto acontecem, que as pessoas comecem numa busca frenética de culpados, né, numa busca frenética de causas, numa busca frenética de o que causou, de quem foi a culpa, por que aconteceu. E como Gestalt terapeuta, o que eu tenho que dizer para vocês é que a tarefa de busca de culpados, desta forma, tal qual eu estou descrevendo agora, ela é uma tarefa inglória. Ela é uma tarefa inglória porque ora vai se culpar a indústria de videogames que, segundo alguns especialistas, e nós temos especialistas para tudo hoje em dia, induzem os jovens à violência. Então, um dos culpados, um dos vilões são os videogames extremamente violentos que incitam os adolescentes a matarem outros adolescentes e se matarem. Uma outra possibilidade de culpado muito partilhada, inclusive por profissionais psi, é a desestruturação da família, né? E eu acho sempre muito curioso essa palavra, desestrutura. Essa palavra não, né? Essa expressão,
uma família desestruturada, e do quanto que a culpa, então, é da família desestruturada, né, de uma família desestruturada desses jovens, cuja desestrutura é a causadora de um ato e de uma manifestação como essa. Então tem a vertente da família desestruturada. Tem a vertente do bullying, tem a vertente do quanto que esses meninos sofreram, né, bullying na escola, e o quanto que as escolas não se implicam e não se responsabilizam pelo que acontece nas relações entre os adolescentes, né, provocando situações de exposição, de envergonhamento, de desqualificação de determinados adolescentes que, diante dessa pressão, constroem formas de lidar com isso como essas. Tem a vertente de estamos vivendo num momento de, como vou dizer, de uma certa apologia ao armamento, e por isso, então, esses adolescentes se autorizam a pegar armas e sair por aí matando os seus desafetos e tentando matar os próprios desafetos quando eles tiram a própria vida. Tem a vertente de que nós somos um país vira-lata que copia os Estados Unidos em tudo e, portanto, né, como assim essa moda de sair atirando em escolas ainda não pegou aqui, vamos então copiar os Estados Unidos naquilo que ele tem de característico. E poderíamos aqui ficar citando uma série de possibilidades que foram levantadas essa semana. Tem a outra também, né? Parece que agora, há poucos dias, né, um cara foi preso como o mentor, né, que de alguma forma corrompeu os adolescentes e deu o caminho das pedras para que eles pudessem fazer o que eles fizeram, né? E aí é a teoria do adulto mentor que corrompe os adolescentes a fazerem algo desse tipo. E se a gente continuar aqui, e talvez vocês lembrem de mais alguma, a gente pode citar uma série de possibilidades, né? Uma série de possíveis culpados. E o que eu tenho para dizer em relação a toda essa série de elementos, vamos chamar assim, né, levantados? O que eu tenho para dizer para vocês é que a gente jamais, particularmente dentro de uma visão da Gestalt terapia, a gente jamais pode explicar um evento, um comportamento, um gesto que seja a partir de uma única causa. Com isso eu vou até beber água, depois dessa frase bombástica. Quem conhece um pouco de Gestalt terapia, quem vem já acompanhando as mini lives, já me ouviu falar disso. Quem está chegando aqui pela primeira vez, fica o convite para conhecer melhor a Gestalt terapia. Mas o que nos importa agora é entender que todo e qualquer fenômeno que se apresenta é visto dentro da perspectiva da Gestalt terapia como um fenômeno de campo. E um fenômeno de campo, ele é... Ai, gente, peraí que... Ele é produzido, ele é construído a partir de
toda a sorte de elementos presentes nesse campo que, articulados de uma determinada forma, num determinado momento, em determinadas condições de temperatura e pressão, produzem tal fenômeno ou tal fenômeno. O que eu estou querendo dizer com isso? Nenhuma das possíveis causas, né, ou nenhum dos elementos que eu acabei de citar, eles podem ser jogados fora, porque eu acredito que todos eles possam ter o seu papel, a sua contribuição na construção desta situação. Porém, nunca, jamais, em tempo algum, a gente pode pegar qualquer um deles de forma isolada e dizer, é por causa disso. Se não fosse isso, essa situação não teria acontecido. Foi isso aqui que causou isso aqui. Percebe o que eu tô falando, gente? Em nenhum momento a gente vai jogar fora qualquer um dos elementos que eu citei agora há poucos minutos atrás. Porém, quando nós olhamos para todos eles juntos, e não só eles, talvez mais outros que eu não tenha, nesse momento, não tenha vindo a minha mente, não tenha vindo a minha percepção, todos eles juntos, organizados de uma determinada forma, têm o poder de funcionar como uma base para que um determinado fenômeno, para que uma determinada situação aconteça. Então, quando a gente olha para situações como essa, ou como qualquer outra, é porque uma situação como essa, ela é uma situação de comoção, ela é uma situação que choca as pessoas, ela é uma situação que as pessoas se descabelam, que as pessoas se mobilizam. Mas tantas outras e tantos outros dramas continuam acontecendo, e a questão é, como Gestalt terapeuta, como eu vou olhar para isso? Eu vou olhar para uma multiplicidade de fatores. Eu vou olhar para todos os possíveis atravessamentos que essa situação carrega e fugir da tentação, porque é uma tentação, né, gente, de encontrar respostas fáceis, né? E respostas fáceis a gente encontra elegendo um culpado. Então, de todas essas coisas que eu citei, tem duas especificamente sobre as quais eu queria falar um pouco mais, porque veio tendo reflexo assim concreto na minha clínica. A primeira que bombou, né, é a que responsabiliza, culpabiliza os videogames, né, os jogos eletrônicos como os grandes causadores da violência infantil e adolescente. Muitos pais levantaram essa questão. Foi uma semana onde isso foi recorrente, aquela ideia de que meu filho mata pessoas no videogame, portanto ele vai matar os coleguinhas na escola. E aí todo um trabalho com esses pais no sentido de, primeiro, para tudo, olha para o seu filho, olha para a relação que você tem com ele, o que você está falando,
né? Porque como assim uma criança joga um videogame e por que ela joga um videogame que é um jogo, que é um faz de conta, né? Que é algo que é lúdico e, portanto, uma representação. O que acontece que você imagina, né, que esse filho vai replicar isso na vida real, né? E aí o convite é olhar mais para as relações do que para o jogo. Porque jogo nenhum, gente, sozinho, em si, numa bolha, sem todos os outros possíveis atravessamentos do campo, faz com que um adolescente saia matando pessoas. Percebe? Para que o jogo possa ser algo inspirador, para que o jogo possa ser algo que autoriza um adolescente a abrir fogo nos colegas da escola ou da ex-escola, tem um monte de outras coisas que, de alguma forma, precisam estar funcionando de um jeito bem estranho, né? Precisa ter uma falta de propósito, precisa ter uma falta de perspectiva, precisa talvez de uma ausência de adultos inspiradores e a presença de adultos cujo exemplo não é um exemplo legal. Precisa ter todo um clima, né, de autorização, de permissão e de banalização, né, do uso de armas e do acabar com a vida daqueles que eu não curto, que eu não gosto, porque se eu não gosto, eu não curto, então ok. Vocês percebem? Então eu precisei sentar com vários pais para convidá-los a botar os pezinhos no chão e olhar para a relação deles com os filhos, olhar para esses filhos em todas as outras situações da vida, olhar para aquilo que está sendo vivido num contexto mais amplo e em que medida eles, pais, estão ou não problematizando isso com seus filhos adolescentes, porque quando a gente tem, por exemplo, uma discussão sobre armamento na sociedade, o quanto que esses pais o quanto que esses pais defendem isso ou não, o quanto que isso vira uma pauta crítica de ser discutida com o adolescente ou não, o quanto que esses pais apoiam ou não algo nesse sentido. Então, vai além do videogame. O videogame é um recurso lúdico. Ele é, inclusive, muitas vezes os pais me perguntam, ele é, inclusive, o videogame onde você mata pessoas e as vidas são repostas e o que morre ressuscita e tudo mais, assim como as brincadeiras de carne e osso, em que a gente faz de conta que matou e depois revive, faz de conta que matou de novo. A brincadeira em si, ela pode ser, pelo contrário, ela pode ser um grande canal por onde essa criança tem condições de desfiar, de destilar, de dar curso a esse excitamento, a essa agressividade, sem que ela precise efetivamente colocar isso no mundo numa forma concreta, num ato concreto. Então, pelo contrário, a possibilidade de você matar de faz de conta te permite viver alguns elementos agressivos sem que isso precise ser feito concretamente, né? E todo o resto
precisa ser problematizado. Então, quando os pais chegam aqui me fazendo esse tipo de pergunta, peraí, a gente precisa sentar para conversar sobre todo o resto, sobre tudo que está acontecendo, num nível macro, num nível micro, dentro desta família, né? E verificar de onde vem esse receio, de onde vem esse medo, né? O que está sendo projetado no videogame que entra meio que de gaiato no navio. Esse é um primeiro ponto, né? Que definitivamente, gente, por favor, né? É a coisa mais simplista do mundo a gente culpar um videogame e resolver que a gente vai resolver, né, situações como essa, ou evitar outras situações como essa, proibindo jogos de videogame ou submetendo as crianças e os adolescentes a uma dieta do mundo digital, porque, enfim, né, o mundo digital, ele é uma má influência. Ele pode ser uma má influência, né, se articulado com um monte de outras coisas. Ele pode ser uma má influência se ele é o único mundo possível para essa criança e para esse adolescente. Ele pode ser uma má influência se esse adolescente deixou de viver no mundo e vive somente na tela do computador. Mas ainda assim a gente se pergunta, o que acontece que esse adolescente vive na tela do computador? O que acontece na vida, na escola, na família, né? Nos microsistemas desse adolescente, que ele vive no computador e não vive no mundo. Percebe? Eu imediatamente, ao tentar problematizar um elemento, eu preciso problematizar outros elementos para que isso tudo faça sentido numa grande articulação, numa gestalt, certo? Uma outra coisa, e essa eu também quero comentar, porque eu me deparei essa semana com muitos textos, né? Porque aí a galera toda escreve coisas e não sei o quê. E tem uma coisa, assim, que eu fico muito preocupada e muito incomodada, que é a responsabilização quase que exclusiva, porque as responsabilizações, elas são exclusivas, né? Por isso que eu coloquei o nome da live Em Busca de Culpados, que é a responsabilização quase que exclusiva das famílias. Ah, mas olha só, né? Fulaninho morava com a mãe, que tem um filho de um casamento e de outro e de não sei o quê. Beltraninho não tinha pai. Ah, a família era não sei o quê. A mãe não passava em casa. E aí, existe um juízo, né? Um julgamento dessa família, que é uma coisa que dói a minha alma, né? A família desestruturada. E por que eu disse, alguns minutos atrás, que eu tenho um problema com essa expressão? Porque quando você fala de uma família desestruturada e que você usa isso como uma causa, né? Como um elemento responsável por um determinado ato, né, de um adolescente, você, para falar de uma família desestruturada, você precisa ter como base um modelo de família, um modelo de família estruturado, um modelo esse que seria um modelo ideal, que seria um modelo que... Peraí, gente, eu tô me arrumando. Que seria um modelo que promoveria crianças e adolescentes super saudáveis, certo? E aí, a pergunta que não quer calar é: que família estruturada é essa?
como é que nós, psis, né? E aí é psicóloga, é psiquiatra, é isso, é aquilo, se arvora, faz textões no Facebook. Como é que nós nos arvoramos a dizer, a determinar o que seria uma família estruturada, o que seria uma família saudável, para que um adolescente não fizesse algo como aquilo que aconteceu semana passada. E aí, com essa fala, a gente estipula um modelo específico de família, né, de onde só saem pérolas. A gente julga as famílias, né? E aquilo que eu falei lá no início, né? Que eu disse, eu não sei o que aconteceu. Eu não sei explicar o que aconteceu. Porque, assim, eu não os conheço. Como é que eu vou começar a fazer teorias mirabolantes, dizer que a família é isso, a família é aquilo, julgando, problematizando famílias e construções de família que por sua vez são atravessadas por uma série de outros elementos, né? Mães deixam os seus filhos sozinhos muitas vezes porque elas precisam trabalhar, porque elas são chefes de família e se elas não trabalham, ninguém come. Quem tem moral para acusar uma mãe? Percebe? Quem tem do alto da sua sapiência, da sua sabichonice, da sua psicologice ou quê, para dizer que tal mãe, tal pai, tal família errou, não olhou, não cuidou, isso e aquilo. É muito fácil quem está de fora problematizar as coisas, julgar e apontar sem olhar para o cenário todo. E é isso que a Gestalt terapia nos ensina. Toda vez que eu olho para um ponto, eu preciso abrir a lente para que eu olhe para esse ponto em relação com os outros e para que eu entenda, né, que uma família desestruturada muitas vezes, desestruturada aí entre aspas, muitas vezes a única forma possível para aquelas pessoas sobreviverem face a uma série de outros atravessamentos sócio-históricos, políticos, culturais, econômicos, etc. Sabe? Então, gente, postagens como os jovens precisam de família, os adolescentes precisam ser olhados, né? E ao mesmo tempo, né, por coincidência, essa semana surgiu aquela história da MoMA nos vídeos de slime infantil, né? Convidando as pessoas, as crianças a pegarem faca, se cortarem, se matarem. E aí é toda uma sorte de especialistas apontando o dedo para os pais e fazendo um julgamento raso. Os pais não olham para os seus filhos, os pais não tomam conta do que as crianças fazem, os pais não tomam conhecimento. Ok, pode ser que esse seja o primeiro plano, a primeira coisa que a gente vê, mas nós, como psicoterapeutas, ao menos como Gestalt terapeutas, jamais ficaremos no primeiro plano. Porque o primeiro plano está inserido num plano maior, que está inserido num plano maior, que está inserido num plano maior, maior e maior e maior e totalmente atravessado. Então, essa criança, esse adolescente, ele não era olhado,
né? A família não tomava conta, a família não se importava, ele se trancava no quarto e a mãe nem ia lá tentar conversar com ele, sabe? A criança tá ali de noite e a mãe chega do trabalho, nem brinca com a criança, que mãe ruim. E ninguém para olhar pro segundo plano, que é: essa mãe tem escolha? Que tipo de escolha tem essa mãe? Sabe? Que escolhas ela precisa fazer? Que prioridades ela precisa estabelecer? Quem a escuta? Quem brinca com ela? Quem dá suporte para essa família? Né? Quem olha, né, por esse grupo social? Vocês percebem o que eu tô falando, gente? E isso vale para essa situação, né, que explode na mídia e que se faz um bafafá total, porque foi uma coisa, né, extremamente impactante, mas isso serve para o dia a dia da nossa clínica. Isso serve para quando a gente recebe um adolescente, recebe uma criança, para que a gente não fique tentado a estabelecer culpados rapidamente. Quando eu passei um mês aqui falando da importância de trabalhar com os pais, eu sempre tive muito cuidado de colocar para vocês o quanto que trabalhar com os pais não é chegar de uma forma arrogante e contar para eles o quanto que eles são culpados, o quanto que eles fazem errado, o quanto que eles deveriam fazer diferente. Eu preciso ajudá-los a perceber a implicação deles direta na fabricação, na construção dos ajustamentos dessa criança e desse adolescente. Mas eu preciso ter escuta, eu preciso ter acolhimento para compreendê-los e compreender essas formas que se apresentam na psicoterapia, né, e que se apresentam nos ajustamentos dos adolescentes e das crianças. Eu preciso ter essa visão mais ampla de modo a compreender o que está em jogo na vida desses pais quando eles escolhem esse caminho ao invés do outro, né? E o quanto que essas escolhas elas podem ser extremamente dolorosas, extremamente complicadas. Eu costumo dizer que escolha só é fácil no mundo perfeito, onde existem duas opções, a maravilhosa e a ruim pra cacete, porque aí é fácil. Eu escolho a maravilhosa, mas na vida real, muitas vezes a gente não tem só duas, a gente tem mais, mas assim, com nuances, e não tem nenhuma ótima. Às vezes a gente escolhe entre o menos pior. Então poder ter esse olhar, gente, que é um olhar de campo, poder entender essas situações para além do videogame, do youtuber, da mãe, do pai, dessa ideia julgadora de família desestruturada, como se as famílias não pudessem se estruturar de várias formas e funcionar de uma forma bacana. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, eu tenho um monte de crianças e adolescentes no consultório que vêm de famílias que, aos olhos da opinião pública, são famílias estruturadas. O que a gente está chamando de estruturado, né? O que a gente está chamando de estruturado e desestruturado? Então, vamos olhar para isso com um olhar mais amplo. Vamos olhar para isso extrapolando a família, né? Indo para o ambiente escolar, verificando o que acontece nessa escola, olhando para nós como povo, como nação desse país e não de outro, porque a gente não mora na Noruega, a gente mora no Brasil. Vamos olhar para isso
né? É dentro de uma perspectiva de grupo social. Vamos olhar para isso dentro de uma perspectiva mais ampla, né? E a partir desta compreensão, poder problematizar, né, com os adolescentes, com quem a gente trabalha, e com os adultos a quem a gente tem acesso por conta do nosso trabalho, essas questões que compõem o campo e que podem contribuir para que esse tipo de situação aconteça. Não é uma coisa simples, né? Não é uma coisa que a gente resolve como matemática, como 2 mais 2 é 4. E é por isso que nós somos psicoterapeutas, é por isso que nós estudamos psicologia, né? É para ter esse olhar compreensivo e não acusatório, é para ter esse olhar de articulação e compreensão mais ampla e não de busca de culpados e objetos para a gente projetar a nossa indignação, a nossa raiva, jogar o nosso saber como um chicote, como uma arma, porque assim a gente não ajuda, assim a gente não constrói. Então, gente, como eu falei para vocês, eu queria trazer esse aspecto, essa perspectiva de campo, essa ideia da compreensão que a Gestalt terapia nos dá de uma forma tão bacana, tão brilhante, para que a gente possa pensar nessa situação de semana passada, de Suzano, e em tantas outras que surgem na nossa prática clínica, que surgem no nosso convívio, sempre com um olhar amplificado. Vamos lembrar de um quebra-cabeça? Sabe um quebra-cabeça, gente? Sabe aquele quebra-cabeça que tem céu, que tem mar, que tem barraquinha de cachorro-quente? Você pega uma pecinha azul, o quebra-cabeça está todo desmontado. Você pega uma pecinha azul, quando você olha só para aquela pecinha azul, você não sabe se é céu, você não sabe se é mar, você não sabe se é o teto da barraquinha, você não sabe se é o vestido da menina, sabe? Então, a gente precisa, a partir daquela pecinha, ir encaixando as outras e abrindo a lente de modo que a gente possa ver a cena toda e, a partir disso, problematizar cada um desses pontos, tá? A gente poderia ficar aqui falando horrores, mas como eu disse para vocês, a ideia não era fazer nenhuma análise, né, em cima de fatos e situações que só chegam até a mim pela mídia, né, e por isso já com uma narrativa, já com uma ênfase, já com, enfim, com um determinado contorno. A ideia é a gente poder pensar de uma forma compreensiva. A ideia é a gente poder adotar o pensamento da Gestalt terapia, que é tão caro e tão apropriado, né, para a leitura, né, do mundo contemporâneo e para as situações que se apresentam, e convidar vocês para continuarem aqui comigo, se vocês estiverem curtindo, se isso que eu venho aqui nessas mini lives compartilhando com vocês ajudar, fizer sentido, eu continuo aguardando vocês toda quinta às 20h15 para nossa super mini live, que acaba tendo 45 minutos, não é muito mini, mas que eu acredito que eu consigo dar a cada mini live um recadinho importante para vocês, tá bom? Colocações, opiniões, dúvidas, comentários, deixem sempre nos comentários da própria live. Eu sempre leio tudo, respondo por escrito o que dá para responder por escrito, o que não dá eu guardo para comentar na live seguinte. Super agradeço a presença de todo mundo, uma beijoca,
Se vocês conhecerem pessoas que podem curtir a live, a proposta, compartilhem depois, façam do jeitinho que vocês quiserem, tá bom? 9 horas, parou de chover, vou correr para casa. Um beijão e eu espero que vocês não esqueçam, não existem culpados, existe uma configuração de forças, existe um campo que precisa ser problematizado, tá certo? Um beijo, Instagram, vou encerrar vocês. Beijo, 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 beijo. Um beijo, Facebook lindo, vou encerrar vocês também.